Dia, boa tarde, boa noite, galera. Então, vamos aqui mostrar a segunda parte, estudar a segunda parte da demonstração do teorema dos limites laterais. Agora a gente vai demonstrar o outro lado do operador lógico do se somente se. No primeiro a gente mostrou o se, agora a gente vai mostrar o somente se. Tudo bem? Já bebi minha água. Já dei uma revisada nos conceitos e espero que os senhores façam os mesmos. Então, bora lá, bora demonstrar que tá bacana essa aulinha. Tudo bem? Então, o que a gente quer demonstrar agora? Eu vou copiar aqui e só cortar o outro. Que a gente poupa dedo, né? Ficou faltando vários termos, né? Putz, grila. Agora vai. Bora. Põe pro lado aqui, ó. Vambora. A gente quer provar que isso daqui acontece se esses dois limites existem e se eles são iguais e iguais a um outro valor, pois eles existem, porque se eles não existissem, não existiria esse L. Isso implica que o limite geral existe. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos escrever o que significa dizer, em termos matemáticos, o que os três limites existem. Vamos começar pelo da esquerda. Tudo bem? Bom que a gente revisa aqui a definição. Se a gente tem um limite de uma função de x tendendo a p pela esquerda, e esse limite é igual a L, a gente só diz isso se isso aqui acontece, ó, para todo epsilon maior que zero, existe Δ1 maior que zero, tal que P menos Δ1, X, P, ou seja, se o X pertence a esse intervalo, vou desenhar ele aqui, ó, que fica mais didático ainda, P menos Δ1, e o X está em algum lugar aqui. Isso implica que o f de x menos o epsilon é menor que o L e que o L é menor do que o f de x menos o epsilon. A gente, veja bem, presta atenção no que a gente está fazendo. A gente adotou que isso é uma verdade, que isso tudo aqui é uma verdade. E aí, dados essas verdades que nós adotamos, queremos mostrar que isso daqui sempre acontece. Quando isso acontece, isso acontece. É isso que a gente quer fazer. Tudo bem? Então vamos lá. Essa é uma das verdades que está saindo daqui. Então vou colocar aqui, ó. Verdade. 2. Se a gente diz que o limite de x tendendo a p pela direita de uma função x é L, isso significa que para todo epsilon 2 maior que zero, existe um Δ2 maior que zero, tal que o P é menor que o X e o X é menor do que o P menos o Δ2. Ou seja, visualmente, igual a gente fez ali, ó, P mais delta. A gente vai ter que o X está nesse intervalo aqui. Esse intervalo, se a gente está nesse intervalo, isso implica que o f de x é menor do que o epsilon 1. O f de x menos epsilon 1 é menor do que o L, que é o nosso limite, e esse L é menor do que o f de x mais o epsilon 2, caramba, que é o nosso erro aceito, o erro que a gente quer. Tudo bem? Essas duas coisas aqui são verdades. As duas são verdades. Tudo bem? E a gente quer provar que quando essas duas verdades acontecem, a gente pode afirmar que essa outra coisa aqui acontece, ó. Limite de x tendendo a p, por qualquer um dos lados, de f de x é igual a L. Ou seja,
A gente quer dizer que para todo ε3 maior que zero, existe Δ3 maior que zero, tal que P menos Δ3 é menor do que o x, e esse x é menor do que P mais Δ3, e para todo x pertencente a esse intervalo que a gente acabou de escrever, o f de x menos o ε3 é menor do que o L, e o L é menor do que o f de x mais o ε3. Tudo bem? Agora veja bem, o que a gente acabou de provar. Que se essas duas coisas aqui são verdades, ou seja, para todo x pertencente, se a gente juntar as duas coisas aqui, ó, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente escreveu? Se o x tá aqui, ó, P menos delta, ó. Se o x está aqui, ou seja, desenhando P menos delta. Se o x está aqui, no intervalo aberto, pois veja, o x não pode ser o P e não pode ser o P menos delta, tá bem? Se o x está aqui, isso vai sempre implicar pra gente que o limite vai estar aqui, ó. F de x menos epsilon. Vai estar em qualquer um desses lugares. Tudo bem. Isso que significa o primeiro. E o segundo? O segundo fala que se o x pertence a esse outro intervalo aqui muito parecido, por sinal, ou seja, aqui está o nosso P, aqui está o nosso P mais delta. Isso vai implicar pra gente que o f de x mais epsilon, aqui o f de x menos epsilon e aqui o L. Que o nosso limite vai estar, que o nosso valor da função vai estar nesse intervalo aqui. Tudo bem? Agora veja. A gente quer provar que se as duas coisas são verdades, tudo bem? A gente quer provar que essa terceira coisa que acontece, ó, que se o x está em P mais delta, P menos delta, isso vai implicar pra gente que vai estar no mesmo intervalo. Só que veja bem, se a função é a mesma, veja que a função é a mesma, tá bem? Aqui, como a gente viu ali em cima, ó, é verdade? Uai, aqui é verdade. Aqui implica que está aqui. Do mesmo jeito que aqui implica que a função f vai estar aqui, você não concorda comigo que sim, é até redundante escrever que as coisas são verdades? E o que acontece? A única coisa que a gente tem que tomar é que o nosso epsilon escolhido, que é a diferença que a gente quer da função, do valor da função que ela tem naquele intervalo, vai ter que ser o mesmo. Ou seja, desde que epsilon 1 é igual a epsilon 2, que é igual a epsilon 3, isso aqui vai acontecer sempre. Tudo bem? Porque aqui seria o quê? Epsilon 1. E aqui também seria epsilon 1. Aqui seria epsilon 2, 2. E aqui 3, 3, né? Enfim, não vou voltar porque acho que vocês entenderam pelo menos onde que eu quero provar isso. Agora veja. Se a gente está falando do mesmo valor de epsilon, que é a única coisa que é a nossa variável, tudo vai ser aceito. Ou seja, isso aqui vai dar um valor nesse intervalo, assim como isso aqui vai dar um valor nesse intervalo. Então, é igual eu disse, quando a gente entende esse teorema, ele é redundante pra caramba. Tá bem? E se a gente desenhar aqui uma funçãozinha qualquer, o que seria? Seria o seguinte, igual aquela que a gente desenhou no começo. Se o limite existe, vocês concordam comigo que o limite lateral vai ser igual dos dois lados. Por quê? Porque o limite da função é igual, tipo assim, o limite da função é esse valor aqui, ó. A gente pegar um valor pequeno. Então, independente se a função for a mesma, se a gente está aproximando pela direita ou pela esquerda, o intervalo que a gente vai ter é igual do erro.
Então, é isso que esse teorema fala pra gente, tudo bem? Então, acho que deu pra entender o que ele fala pra gente. Acho que não precisa de pôr mais rigor aqui, porque a gente precisava só de entender isso. Se você quiser, põe mais rigor, mas eu acho que não é necessário. E por fim, vai ter mais uma aulinha de algumas observações que esse teorema dá pra gente, tá bem? E aí eu termino a aula. E aí a gente tá craque, pode partir para os exercícios do Guidorize de limites laterais. Tudo bem? Então um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.